Você percebe que as palavras não significam absolutamente nada. Um homem pode dizer que te respeita, enquanto os olhos dele medem o quanto pode te usar. Uma mulher pode dizer que te ama, enquanto o olhar dela já está buscando outra direção. Um amigo pode dizer que está com você, mas o olhar denuncia inveja, competição, comparação. E o homem comum? Ele escuta as palavras. O homem raro? Ele observa os olhos. Porque palavras são treinadas. Olhares são instintivos. Palavras passam pelo filtro da estratégia. Olhares escapam pelo reflexo do inconsciente. Você já entrou em um ambiente e sentiu algo estranho, mesmo quando todos estavam sorrindo? Você já ouviu um "confia em mim", mas algo dentro de você travou? Você já percebeu que alguém estava mentindo antes mesmo de terminar a frase? Isso não é paranoia. Isso é percepção. Mas a maioria ignora essa percepção, porque quer acreditar nas palavras. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita. As pessoas mentem com a boca, mas revelam a verdade com os olhos. Olhos não sustentam personagens por muito tempo. Eles vacilam, eles desviam, eles contraem, eles endurecem, eles brilham com interesse ou esfriam com desprezo. O olhar é a linguagem do instinto, e o instinto nunca mente. O problema é que fomos treinados a confiar no discurso, não na leitura silenciosa. Desde pequenos nos ensinaram a acreditar no que a pessoa diz. Mas nunca nos ensinaram a observar microexpressões. Nunca nos ensinaram a ler desconforto. Nunca nos ensinaram a perceber tensão no maxilar, pupilas dilatadas, olhar que evita confronto direto. Porque quem aprende a ler isso, ganha poder. E poder silencioso assusta. Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar a verdade. O que ele não disse explicitamente, mas deixou implícito, é que poucos sabem interpretar o que veem. Você pode passar a vida inteira sendo manipulado por discursos bem ensaiados, ou pode desenvolver a habilidade que elimina 80% das ilusões sociais. A leitura do olhar. Quer um exemplo simples? Quando alguém está genuinamente feliz por você, os olhos suavizam. Há expansão, brilho, relaxamento. Quando alguém está fingindo felicidade por você, o sorriso aparece, mas os olhos ficam tensos. Não há enrugamento natural ao redor. Não há calor. O corpo pode atuar. O olhar entrega. E aqui começa o divisor de águas. Homens fracos querem ser convencidos. Homens fortes querem perceber. O fraco pede explicações. O forte observa inconsistências. O fraco discute versões. O forte analisa sinais. E quanto mais você depende das palavras dos outros para se sentir seguro, mais vulnerável você se torna. Porque palavras são armas sociais. São ferramentas de sedução, manipulação e controle. Mas o olhar é um vazamento. É ali que o ego escapa. É ali que a inveja pisca. É ali que a mentira hesita. Você já viu alguém sustentar uma mentira olhando fixamente nos seus olhos por muito tempo? Poucos conseguem. E mesmo os treinados deixam microsinais. Um piscar acelerado, um microdesvio lateral, um congelamento milimétrico antes da resposta. Quem aprende a enxergar isso, para de se enganar. E aqui está algo ainda mais profundo. Não é apenas sobre detectar mentiras. É sobre detectar intenção. Antes da traição existir em ato, ela já existe no olhar. Antes da deslealdade se manifestar, ela já aparece como frieza. Antes do abandono acontecer, o distanciamento já começou nos olhos. As pessoas sempre mostram. Nós é que não queremos ver. Porque ver exige maturidade emocional. Ver exige desapego. Ver exige estar disposto a perder ilusões. E o homem comum prefere manter a ilusão confortável do que encarar a verdade desconfortável. Mas você não está aqui para ser comum. Você está aqui para se tornar impossível de manipular. E isso começa desenvolvendo uma habilidade que quase ninguém pratica. Observar em silêncio, sem interromper, sem se defender, sem tentar convencer. Apenas observar. Porque quando você observa mais do que fala, você coleta dados. E informação é poder. Existe algo ainda mais perigoso do que não saber ler olhares.
é saber e fingir que não viu. A maioria das pessoas não é enganada porque não percebe os sinais. Ela é enganada porque prefere ignorá-los. Você já viveu isso. Você percebeu a mudança no olhar. A frieza sutil. O brilho estranho quando alguém mencionou outra pessoa. O desconforto quando você falou de crescimento, dinheiro, evolução. Você viu, mas decidiu racionalizar. Eu devo estar exagerando. Talvez seja coisa da minha cabeça. Ela está só cansada. Ele está passando por uma fase. Não. Você não estava exagerando. Você estava desconfortável com a verdade. Existe um conflito interno que acontece nesse momento. Seu instinto capta a incongruência. Seu ego tenta preservar a narrativa confortável. E quase sempre, o ego vence. Porque aceitar o que o olhar revela exige coragem. Significa admitir que aquela pessoa não é o que você imaginava. Significa admitir que você investiu tempo, energia e expectativa na direção errada. Significa admitir que você foi ingênuo. E o ego odeia se sentir ingênuo. Então ele cria desculpas. E toda vez que você ignora um sinal claro, você treina sua mente a duvidar da própria percepção. Isso é perigoso. Porque quando você começa a duvidar da sua leitura interna, você se torna dependente da validação externa. Você passa a perguntar: você está mesmo bem? Está tudo certo entre a gente? Você ainda sente o mesmo? E aí começa a armadilha. Quem controla as palavras, controla a narrativa. Mas quem controla a narrativa, nem sempre controla a intenção. Um manipulador experiente sabe exatamente o que dizer. Ele ajusta o tom. Ele cria justificativas. Ele devolve a pergunta. Ele transforma você no inseguro. Mas os olhos dele não acompanham a história. O olhar fica defensivo, ou calculista, ou distante. E mesmo assim você escolhe acreditar no discurso. Por quê? Porque é mais confortável manter uma relação instável do que encarar a solidão temporária da lucidez. Existe algo que poucos homens admitem. Muitas vezes, não é falta de percepção. É medo de perder. Medo de perder o relacionamento. Medo de perder o status. Medo de perder a imagem que construiu na própria cabeça. Então você negocia com a realidade. Você aceita pequenas incoerências. Depois aceita desrespeitos sutis. Depois aceita frieza recorrente. E quando percebe, já está emocionalmente enfraquecido. Tudo começou naquele primeiro olhar estranho que você decidiu ignorar. Aqui está a verdade brutal. Quem ignora sinais pequenos acaba enfrentando consequências grandes. A traição nunca começa no ato. Começa na mudança de energia. Começa na quebra de contato visual. Começa na ausência de presença real. E o homem que aprende a observar sem se iludir, interrompe ciclos antes que eles cresçam. Mas para isso, ele precisa matar uma coisa dentro dele: a necessidade de ser escolhido. Enquanto você precisar ser aprovado, amado, validado, vai continuar ignorando sinais para não perder o que acha que precisa. Quando você se torna emocionalmente autossuficiente, algo muda. Você não implora coerência. Você exige consistência silenciosa. Você não confronta cada detalhe. Você apenas registra. E quando o padrão se repete, você se afasta, sem drama, sem discurso, sem explicação longa, porque você já viu o suficiente. E aqui entra um ponto profundo. Pessoas confiantes não precisam convencer. Pessoas alinhadas não precisam explicar demais. Pessoas leais sustentam o olhar com tranquilidade. Quem vive em duplicidade cansa rápido sob observação. Por isso a maioria evita contato visual prolongado quando está escondendo algo. Não é técnica, é fisiologia. O corpo reage ao conflito interno. E se você treinar sua percepção, vai começar a notar coisas que antes passavam despercebidas. O micro sorriso de desprezo. A tensão na sobrancelha quando você fala de vitória. O olhar avaliando o ambiente para ver quem é mais vantajoso. Esses detalhes parecem pequenos, mas são mapas. Mapas da intenção. Existe uma linha muito fina entre percepção e paranoia. O homem fraco desconfia de tudo. O homem forte observa tudo. O fraco cria histórias na própria cabeça.
O forte coleta padrões na realidade. Se você quer aprender a ler olhares de verdade, precisa entender uma coisa primeiro. Não se trata de adivinhar pensamentos. Se trata de identificar incongruências. A maioria erra porque tenta interpretar cada micromovimento isoladamente. Um desvio de olhar não significa mentira. Um piscar acelerado não significa traição. Um silêncio não significa desinteresse, mas repetição. Isso significa algo. Percepção não é sobre um momento, é sobre padrão. E aqui começa o treino. Primeiro princípio: observe quando você não está emocionalmente envolvido. Quando você está carente, apaixonado ou inseguro, sua leitura fica distorcida. Você interpreta sinais neutros como ameaça, ou ignora sinais claros porque quer acreditar. Por isso, antes de aprender a ler os outros, você precisa estabilizar a si mesmo. Respiração lenta, postura firme, silêncio ativo. Quando você desacelera internamente, começa a enxergar externamente. Segundo princípio: compare palavra com energia. Toda comunicação tem 3 camadas. O que a pessoa diz, como ela diz, o que o olhar transmite enquanto diz. É na terceira camada que mora a verdade. Exemplo: alguém diz, eu confio em você. Mas o olhar está tenso, fixo demais, quase desafiador. Algo não fecha. Outra situação. Alguém diz, eu estou feliz por você. Mas os olhos rapidamente analisam quem está ao redor. Existe comparação ali. O corpo pode sustentar postura. A voz pode ser treinada. Mas o olhar revela prioridade. Olhos buscam o que importa. Quem está interessado mantém foco. Quem está calculando alterna foco. Quem está escondendo algo, evita foco. Terceiro princípio: aprenda a sustentar o seu próprio olhar. Isso é crucial. Se você não consegue manter contato visual firme e calmo, nunca vai perceber as micromudanças do outro. Homens inseguros desviam primeiro. Homens dominados piscam excessivamente. Homens ansiosos encaram de forma agressiva. O olhar forte não é intimidante, é estável. Quando você sustenta a presença silenciosa, algo acontece. As máscaras começam a falhar. Pessoas desconfortáveis com a própria narrativa sentem pressão sob observação calma. E aqui está o segredo que quase ninguém ensina. O silêncio revela mais do que perguntas. Se você suspeita de algo, não confronte imediatamente. Observe. Faça uma pergunta simples. E cale-se. A resposta verbal pode ser convincente, mas observe o intervalo antes da resposta. Houve hesitação? Houve microtensão na mandíbula? Houve uma rápida fuga de olhar antes de responder? O cérebro precisa criar mentira. A verdade sai fluida. Quarto princípio: contexto é rei. Uma pessoa cansada evita olhar. Uma pessoa tímida desvia naturalmente. Uma pessoa ansiosa pisca mais. Não transforme características pessoais em acusação. Por isso você precisa conhecer o padrão base da pessoa. Como ela olha quando está tranquila? Como reage quando está confortável? Só assim você percebe quando algo foge do normal. Percepção sem contexto vira paranoia. Percepção com contexto vira estratégia. E agora vem o ponto mais poderoso. Quando você aprende a ler olhares, você também aprende a controlar o seu. E isso muda completamente sua posição social. Homens que controlam o olhar controlam o ambiente. Um olhar firme transmite segurança. Um olhar tranquilo transmite domínio emocional. Um olhar que não busca aprovação transmite independência. E as pessoas sentem isso. Você já entrou em um ambiente e percebeu alguém que quase não fala, mas todos respeitam? Não é volume, é presença. E presença começa nos olhos. Olhos que não pedem permissão. Olhos que não imploram validação. Olhos que não reagem impulsivamente. Quem domina o próprio olhar domina a própria reação. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Quando você aprende a observar em vez de reagir, você quebra o ciclo da manipulação. Provocações deixam de funcionar. Jogos emocionais perdem efeito. Testes perdem impacto. Porque quem testa busca reação. E o olhar neutro é a resposta mais desconcertante que existe. Perceber é poder, mas agir com base no que você percebe
é domínio. Muitos homens aprendem a identificar sinais. Poucos sabem o que fazer com eles. E é aqui que a maioria falha. Eles detectam incoerência, mas confrontam cedo demais. Eles percebem frieza, mas reagem emocionalmente. Eles notam desrespeito, mas tentam resolver com conversa excessiva. E toda vez que você reage impulsivamente, você entrega sua posição. Quem manipula depende de duas coisas: que você duvide da própria percepção, que você reaja emocionalmente. Se você não faz nenhuma das duas, o jogo acaba. Vamos para situações práticas. Relacionamentos. Você percebe que algo mudou. O olhar já não é o mesmo. Existe comparação. Existe distanciamento. O erro do homem comum é pressionar. Você está diferente. Tem outra pessoa? O que está acontecendo? Isso entrega insegurança. O homem estratégico faz diferente. Ele reduz investimento, menos explicação, menos disponibilidade, mais observação. Porque quem está genuinamente alinhado sente a mudança e ajusta naturalmente. Quem estava jogando intensifica o jogo. E aí o padrão fica evidente. Você não precisa acusar. Você precisa permitir que o comportamento se revele. Amizades. Existe aquele amigo que diz que te apoia, mas o olhar muda quando você fala de crescimento. Você percebe microexpressões de competição. O homem fraco ignora. O homem agressivo confronta. O homem estratégico recalibra acesso. Menos informações pessoais. Menos planos compartilhados. Menos exposição. Confiança não é dada por discurso, é concedida por consistência. Ambiente profissional. Aqui o jogo é ainda mais claro. Um colega elogia em público, mas o olhar mede seu espaço. Um superior promete reconhecimento, mas evita contato visual quando fala de promoção. Você não confronta. Você registra. E começa a construir alternativas. Porque quem depende totalmente da palavra do outro está vulnerável. Mas quem observa a intenção começa a se posicionar antes do movimento acontecer. Aqui está a grande virada mental. Você não usa a leitura de olhares para atacar. Você usa para decidir onde investir energia. Energia é seu ativo mais valioso. Onde há alinhamento, você expande. Onde há incoerência recorrente, você recua. Sem anúncio, sem drama, sem necessidade de aprovação. E isso cria algo poderoso. Mistério estratégico. Quando você não reage como esperado, as pessoas ficam desconfortáveis. Quem queria provocar perde força. Quem queria manipular perde previsibilidade. Quem queria testar perde controle. Porque manipulação exige padrão emocional previsível. Se você sempre reage com ciúme, vão usar ciúme. Se você sempre reage com raiva, vão usar provocação. Se você sempre reage com medo de perder, vão usar ameaça de afastamento. Mas se você observa, processa e age com calma calculada, você se torna impossível de ler. E quando não conseguem te ler, não conseguem te controlar. Agora vem o ponto mais importante de todos. Essa habilidade não é sobre desconfiar do mundo. É sobre confiar em si mesmo. Confiança real não nasce de acreditar em todos. Nasce de saber que você consegue perceber quando algo não está certo. Quando você desenvolve essa segurança interna, algo muda profundamente. Você para de implorar transparência. Você para de buscar garantias. Você para de exigir promessas. Porque você sabe que a verdade sempre aparece, no olhar. E quando aparece, você tem maturidade para agir. Sem gritar, sem acusar, sem tentar convencer ninguém da própria percepção. Homens imaturos precisam provar que estão certos. Homens fortes apenas se movem. E movimento silencioso é mais poderoso do que discurso longo. Existe um momento na vida de um homem em que ele para de tentar ser entendido e começa a entender. Esse é o momento em que tudo muda. Porque até ali ele vivia reagindo às palavras. Depois disso, ele passa a observar intenções. E quando você aprende a ler olhares de verdade, algo silencioso acontece dentro de você. Você perde a ingenuidade, mas ganha clareza. Você perde ilusões, mas ganha controle. Você perde a necessidade de aprovação,
mas ganha respeito. O respeito não nasce do que você diz, nasce do que você transmite. E nada transmite mais presença do que um olhar consciente. Pense em homens que marcaram história. Líderes, guerreiros, estrategistas. Eles não eram lembrados pelo volume da voz, eram lembrados pela firmeza da presença. Olhos calmos, postura estável, reações controladas. O mundo testa homens o tempo inteiro. Testa com provocações, testa com promessas vazias, testa com elogios falsos, testa com sedução, testa com oportunidades duvidosas. E o homem que ainda depende das palavras dos outros para se posicionar, vive sendo puxado de um lado para o outro. Hoje elogiam, ele sobe. Amanhã criticam, ele desaba. Hoje prometem, ele acredita. Amanhã quebram, ele sofre. Mas o homem que aprendeu a ler olhares, ele não oscila com facilidade, porque antes de confiar, ele observa. Antes de se entregar, ele avalia. Antes de reagir, ele respira. E isso cria algo raro. Estabilidade emocional. Estabilidade é poder. Porque quem é estável, não é previsível emocionalmente. E quem não é previsível emocionalmente, não é manipulável. Agora entenda algo profundo. A habilidade de ler olhares não serve apenas para identificar mentiras. Serve para identificar valor. Você começa a perceber quem realmente vibra com você. Quem sustenta contato visual com orgulho quando fala do seu crescimento. Quem demonstra admiração genuína sem microsinais de competição. E isso é libertador. Porque você para de investir energia onde não há reciprocidade real. Você começa a selecionar melhor. E homens que selecionam melhor, vivem melhor. Relacionamentos mais sólidos, amizades mais leais, parcerias mais estratégicas. Tudo começa com percepção. Mas existe um último nível que quase ninguém alcança. Não basta ler olhares. Você precisa desenvolver o seu. O olhar de quem não implora. O olhar de quem não reage impulsivamente. O olhar de quem não teme perder. Quando você olha alguém com calma inabalável, algo acontece. Você transmite que não depende daquela interação para validar sua existência. E isso altera a dinâmica imediatamente. Pessoas sentem quando você precisa delas. E pessoas sentem quando você escolhe estar ali. Necessidade gera desvalorização. Escolha gera respeito. E o olhar é o primeiro sinal disso. Agora imagine viver assim. Entrar em um ambiente e perceber tensões antes que se tornem ataques. Identificar deslealdade antes que vire traição. Sentir desinteresse antes que vire abandono. Detectar admiração antes que vire oportunidade. Isso não é frieza, é maturidade. Frieza é não sentir. Maturidade é sentir. E ainda assim, decidir com lógica. E aqui está a frase que resume tudo. Quem aprende a ler olhares nunca mais depende de palavras para se proteger. Palavras podem ser moldadas, olhares revelam essência. E quando você domina essa leitura, você se torna raro. Raro porque não cai em jogos emocionais. Raro porque não precisa discutir para impor respeito. Raro porque não precisa ameaçar para estabelecer limites. Você apenas observa e se move silenciosamente. E homens que se movem em silêncio constroem poder sem fazer barulho. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Quantas vezes você ignorou sinais claros no passado? Quantas vezes algo dentro de você avisou e você escolheu acreditar no discurso? Quantas decepções poderiam ter sido evitadas se você tivesse confiado na sua percepção? A boa notícia é que percepção é treinável. E a partir de hoje, você não é mais o homem que escuta apenas palavras. Você é o homem que observa a intenção. E isso muda absolutamente tudo. Se esse conteúdo expandiu sua visão, então você já deu o primeiro passo para se tornar impossível de manipular. Agora me diz aqui nos comentários. Você já foi enganado por palavras que o olhar denunciava? E se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade estratégica, masculina, fria quando necessário, consciente sempre, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui, a gente não ensina a reagir. A gente ensina a enxergar. E quem enxerga antes,
Vence antes. Agora deixa eu te falar algo importante. Ler olhares é o primeiro nível, mas existe um nível mais profundo. O nível onde você aprende a controlar o seu próprio comportamento emocional de forma estratégica. Porque perceber intenção é poder, mas saber agir sem revelar o que você percebe é domínio. E eu preparei algo exatamente sobre isso. Um material onde eu mostro como desenvolver presença silenciosa, controle emocional absoluto e postura que impõe respeito sem precisar falar alto. Se você realmente quer se tornar o homem que nunca mais é manipulado, o homem que entra em qualquer ambiente e já transmite autoridade, então você precisa ver o que eu deixei no link fixado nos comentários. Mas presta atenção, não é para curiosos. É para quem está decidido a subir de nível. Enquanto a maioria continua reagindo a palavras, alguns poucos aprendem a enxergar intenção. E são esses poucos que constroem poder de verdade. O link está fixado nos comentários. Clica lá, estuda e começa a agir diferente ainda essa semana. Porque depois que você aprende a ver, você nunca mais volta a ser o mesmo.